Fala pessoal, tudo bem? Bom, quem frequenta meu canal já sabe que eu falo muito sobre reiki, é o principal assunto que eu falo aqui, mas hoje eu quero contar uma história, a história do reiki. Você provavelmente já ouviu que o reiki foi criado por um monge japonês que subiu uma montanha, que fez jejum por 21 dias, teve uma visão super mística e aí, pum, desceu iluminado. Bom, essa é uma parte da história. Uma parte da história é verdade, a outra parte foi inventada para que o reiki pudesse sobreviver, e tem a parte que ninguém conta, que para mim é a parte mais legal e mais fascinante. Então vamos lá, vamos seguir esse vídeo aqui. Toda prática de cura tem uma origem, e essa origem ela vai importar bastante. Não porque ela vai dar poder mágico para quem conhece, mas porque ela mostra a intenção que está na base de tudo. Quando você sabe de onde uma coisa vem, de verdade, não daquela versão bonitinha que estão contando para você, você entende como ela funciona. Você entende o que está transmitindo quando você pratica. E você para de ensinar com buraco no raciocínio quando uma pessoa quer te questionar uma coisa mais profissional, né? Bom, eu tenho mais de 20 anos praticando reiki e demorou um tempo para eu parar de contar a versão bonita e contar a versão real para as pessoas. Porque a versão real ela é muito mais interessante, vou falar uma coisa para vocês, ela é muito mais honesta também. Bom, Mikao Usui nasceu em 1865 numa aldeia chamada Taniai, no Japão. Ele nasceu numa família que praticava budismo zen há 11 gerações. 11. Isso não é um detalhezinho biográfico, não. Isso é um contexto bem formativo para a gente. Ele não chegou na espiritualidade pela curiosidade, ele já nasceu dentro dela. E desde jovem ele foi atrás de conhecimento de um jeito que a maioria das pessoas não tem paciência. Ele estudou medicina ocidental, ele estudou com médicos formados tanto em Yale e tanto em Harvard, que trabalhavam no Japão naquela época. Ele estudou psicologia, estudou religião no mundo inteiro, aprendeu sânscrito, que era um idioma que a maioria dos japoneses nem sonhava em encostar no sânscrito, que era muito difícil para eles. E aí ele estudou isso para ele poder ter acesso direito a textos budistas antigos, sem ficar dependendo da tradução. E por que alguém faz isso tudo? Porque ele tinha uma pergunta que ele não largava. Ele não conseguia largar essa pergunta. A pergunta dele não era filosófica no sentido abstrato. Era urgente, era pessoal. Era o tipo de pergunta que organiza uma vida inteira em volta dela. A pergunta era mais ou menos essa: como o ser humano realiza a cura? Não aquela cura como um procedimento médico igual a gente está acostumado, mas é uma cura no sentido um pouco mais profundo. Aquela que algumas pessoas elas vão produzir só de encostar na mão da outra. Só de encostar uma pessoa, encostar na outra já tem uma cura. Aquela cura que aparece naquelas práticas milenares, aquelas culturas que nunca se falaram, mas elas vão lá e se encontram, chegam no mesmo lugar. Da onde vem isso? O que é esse poder? A gente pode acessar isso conscientemente? Olha, essa pergunta não era só do Mikao Usui, não. Era de qualquer pessoa que já colocou a mão em alguém com dor e sentiu que alguma coisa mudou. Qualquer pessoa que ficou sem saber se foi coincidência ou se foi real. Qualquer pessoa que ainda pratica o reiki e trava quando alguém pergunta como explica o que faz. É complicado. O Sui fez o que qualquer pessoa séria faz quando não consegue responder uma pergunta assim. Ele foi atrás com toda seriedade. Décadas se passaram. Ele construiu um repertório gigantesco. Ele estudou medicina, psicologia, religiões, sânscrito, textos antigos. E ele não estava fazendo isso só porque ele queria colecionar conhecimento por algum ego, não. Ele estava montando literalmente um mapa. Um mapa de tudo que a humanidade já descobriu sobre a capacidade de curar um ou outro. Ele chegou numa conclusão que qualquer buscador honesto chega em algum momento. Eu tenho mapa, mas eu nunca fiz a viagem. Sabe quando você estuda muito sobre algumas coisas, mas percebe que na teoria é completamente diferente do que você viver aquilo? É exatamente isso. Aquele conhecimento intelectual sobre a energia é tipo uma partitura de uma sinfonia sem você nunca ter ouvido a música em si. Você lê, você descreve, mas você não sabe qual que é, como é que é essa música. O Sui ele não desistiu. Ele fez o que os grandes buscadores sempre fazem quando chegam no limite do que o intelecto vai oferecer. Ele foi para dentro. Ele foi buscar dentro dele a informação.
Monte Kurama fica perto de Kyoto, né? É uma montanha sagrada, um lugar de práticas e práticas espirituais no Japão. Não é um lugar que as pessoas vão lá por acidente, é um lugar que as pessoas escolhem quando elas querem ir oferecer, elas querem buscar alguma coisa além do que o dia a dia vai oferecer para elas. Bom, Mikao Usui subiu essa montanha, o Monte Kurama, com 21 pedrinhas. Só isso. Sem comida, sem conforto. Cada manhã ele jogava uma pedrinha fora. Ou seja, era uma marcação silenciosa do que o tempo estava passando. Durante 21 dias ele jejuou, meditou, orou, leu. Ele leu todos os sutras que ele sabia de cor. E ele não estava esperando um milagre, não. Ele estava fazendo tudo o que ele sabia fazer. Com aquela profundidade de décadas de estudo e que décadas de prática deram para ele. Ele não tinha nada para provar. Ele só tinha coisa para praticar. E aí no último dia, na última hora, ele pediu que lhe fosse mostrada a luz. O que aconteceu depois, a gente descreve como uma experiência de iluminação intensa, né? É uma luz que atingiu seu terceiro olho, né, o Ajna Chakra, uma perda de consciência que ele teve momentânea, e quando ele voltou, os símbolos que ele tinha estudado por anos, os mesmos que ele conhecia intelectualmente, eles se apresentaram para ele de uma forma completamente diferente do que ele já tinha estudado. Os símbolos se apresentaram com muita vida, com frequência, com significado que antes estava só na superfície, agora estavam bem aprofundados. Ele não aprendeu nada de novo. Ele simplesmente compreendeu o que estava sempre lá. Tem uma diferença enorme entre você saber e você compreender. Você pode, por exemplo, saber tudo sobre amor, ter lido tudo no mundo, ter estudado neurociência do apego e nunca ter compreendido o amor até o dia que ele aconteceu dentro de você. O conhecimento ele é acúmulo, a compreensão é transformação. O Sui passou décadas no primeiro. No Monte Kurama, aconteceu o segundo. Bom, e aí descendo a montanha, ele estava faminto, ele estava exausto, transformado, ele tropeçou numa pedra e cortou o dedo. Instintivamente, sem pensar, ele colocou a mão no ferimento. O que aconteceu? A dor parou, o sangramento parou. O primeiro ato de cura dele foi involuntário. O corpo sabia antes da mente dele o que tinha sido recebido e o que tinha acontecido. Eu acho muito bonito esse detalhe, porque a cura não começou com uma grande demonstração. Ela começou como um tropeço. Ela começou como um ferimento pequenininho, como se fosse um recado. Isso que você recebeu não é uma performance, é para você usar. Antes de continuar, eu quero pausar um pouquinho aqui com vocês. Pensa comigo. 40 dias no deserto, 40 dias no Monte Sinai, a noite sobre a árvore de Bodhi. Esse padrão aparece nas grandes tradições espirituais da humanidade como um todo e não é por nada não, ela tem uma razão. Porque ela vai apontar alguma coisa verdadeira sobre a transformação, como ela acontece profundamente. Ela não vem do nosso conforto, ela não vem da informação, ela não vem do acúmulo, ela vem da nossa disponibilidade total, que muitas vezes só aparece quando a gente tira tudo que distrai a gente. E ó, vou falar uma coisa para vocês. A neurociência contemporânea tem bastante coisa para falar sobre isso. Jejum prolongado, meditação intensa, isolamento sensorial, eles vão ativar padrão de conectividade no nosso cérebro, que normalmente vai ficar suprimido na nossa vida cotidiana. O que os monges chamam de iluminação, os neurocientistas vão chamar de alta coerência cerebral. Eles podem ter até descrição diferente, mas para mim eles são o mesmo fenômeno. Isso não vai diminuir a experiência de Mikao Usui, não, ela vai expandir. Significa que ele fez um substrato real, verificável, que existe independente da crença de qualquer pessoa. Ele não foi para o Monte Kurama esperando uma magia. Ele foi com um repertório, com uma pergunta e com uma disponibilidade total, 100%. E essa combinação é a estrutura de qualquer transformação profunda que já aconteceu no ser humano. Ah, e tem mais um detalhe que precisa ser dito. Mikao Usui não recebeu iniciação de nenhum mestre humano. Esse é o ponto, um dos mais importantes. Nenhum professor transmitiu Reiki para ele. Ele foi o primeiro. A jornada dele no Monte Kurama foi uma auto-iniciação, que é uma técnica considerada mais rara e avançada no caminho espiritual, em todas as práticas e tradições que vão existir.
E o que isso diz sobre a natureza do reiki? Que a energia não pertence a ninguém. Ela não é propriedade de nenhum mestre, de nenhuma escola. Ela existe. E quando um ser humano se prepara o suficiente, faz a pergunta certa com profundidade e se torna disponível para aquela resposta, ela responde. O que Mikao Sui encontrou não era um poder especial, não, reservado só para ele. Era uma capacidade que ele acreditava estar disponível para qualquer ser humano que se preparasse para acessar. O resto da vida dele foi dedicado a provar isso para as outras pessoas. Agora vem a parte que a maioria dos professores de Reiki não contam, e não porque eles não querem contar, mas a maioria deles. A história que chegou no Ocidente, ela não é uma história real em si. O Sui ele não era um monge cristão, ele não teve uma busca como Jesus curava, isso não aconteceu. Isso foi uma versão criada. Gente, isso aqui babado, bafafá, tá? E ela foi criada por um motivo muito específico. Hawayo Takahata, que ela nasceu em 1900, lá no Havaí, ela era filha de imigrante japonês. Lá nos anos 30, ela foi para o Japão com uma condição de saúde muito grave, um tumor abdominal, vesícula biliar e apendicite. Os médicos queriam operar na hora, ela recusou e buscou um tratamento alternativo. Chegou numa clínica de Reiki em Tóquio e foi tratada por meses e saiu curada, 100%. Ela ficou tão impressionada que ela pediu para aprender. Ela estudou junto com Shujiro Hayashi, um dos discípulos mais avançados do mestre Mikao Sui. Recebeu o 3º grau, que é o nível mestre do Reiki, né? E tomou a decisão de mudar tudo. Aí ela levou o Reiki para os Estados Unidos. Só que aí tem um ponto que ninguém fala. Vamos falar um pouco sobre o contexto histórico, né? O contexto histórico aqui é que ela começou a ensinar no final dos anos 30. E em 1941 foi Pearl Harbor. Em 1942, os japoneses e americanos foram para campos de internamento. Ou seja, qualquer coisa que era japonesa já era vista com desconfiança, medo e muitas vezes ódio. Eles odiavam. Então pensa comigo, uma prática espiritual japonesa, com raiz budista, ensinada por uma mulher de origem japonesa, não tinha a menor chance de crescer nesse ambiente. Então o que a Takata fez, assim como a gente faz, ela tentou se adaptar. Ela tornou o Sui cristão, conectou o Reiki a Jesus, removeu os elementos budistas, criou uma narrativa que o público americano conseguia perceber e validar. Ela, muito longe dela estar agindo de má fé, eu já expliquei para vocês. Ela estava fazendo o Reiki sobreviver num território super hostil. Estava preservando algo que ela acreditava ser valioso demais para se perder. E funcionou, viu? Ela ensinou por décadas. Ela formou 22 mestres antes de morrer em 1980. Sem ela, gente, o Reiki provavelmente nunca teria chegado até aqui, até onde chegou. Eu nem teria sido iniciado. A gente deve a ela uma coragem que raramente é reconhecida como merece. Pesquisadores foram para o Japão e encontraram um memorial de pedra que os alunos de Usui erigiram depois da morte dele, né? Foi em 1926. Uma inscrição enorme que contava quem ele era, o que ele fez e o que ele acreditava. Isso é o mais incrível. E aí, eles encontraram registro, eles encontraram descendentes, eles encontraram a história que ficou guardada no Japão, enquanto uma versão diferente circulava no Ocidente assim há muitos anos. Esse que é o ponto, né? E não é uma história de traição, é uma história de sobrevivência e de recuperação. A versão da Takata cumpriu o papel dela. A versão original está disponível agora para quem quiser ensinar com mais integridade. Eu vou falar para vocês uma coisa: contar as duas histórias não é você desconstruir o Reiki, é você respeitar a inteligência de quem está aprendendo. E é assim que eu acredito. E é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, né? O Reiki ele se transmite de mestre para aluno, numa cadeia que não se quebrou desde o Mikao Sui. Essa cadeia ela é chamada de linhagem. E a linhagem tem um valor concreto. Ela garante que a transmissão foi feita por alguém que recebeu de alguém, que recebeu de alguém, que recebeu de alguém. Numa corrente que chega até o primeiro iniciado. E eu vou falar uma coisa, isso não é vaidade de currículo, não. É você dar uma consciência de que tem alguma coisa que você está estudando que tem raiz, que tem história, que tem continuidade. A minha linhagem começa com Mikao Sui, e de Usui foi para Shujiro Hayashi, de Hayashi foi para Hayayo Takata, e de Takata através dos mestres dela que ela formou, até chegar em mim.
Eu não vou ficar entrando aqui nos meus mestres, né, quem veio, mas eu tenho toda a minha linhagem também. E quem estuda comigo também recebe a linhagem. Então o reiki que eu transmito, ele não começou comigo, ele chegou até mim carregado pelas pessoas que escolheram preservar, ensinar, passar adiante em contextos muito difíceis. E cada vez que você aprende, você vira parte dessa corrente também. A história do reiki é uma história sobre pergunta que não larga a pessoa. É sobre um homem que podia ter ficado no conhecimento teórico, que já era gigantesco e suficiente para impressionar qualquer pessoa, mas ele sabia que faltava alguma coisa. Que saber compreender, que você saber e você compreender são coisas completamente diferentes. E que essa diferença só é cruzada quando você para de acumular e começa a estar mais disponível. Essa história, ela é sobre uma mulher que fez umas escolhas dificílimas para que alguma coisa valiosa pudesse sobreviver. E sobre também pesquisadores que, décadas depois, foram atrás da verdade e encontraram a mesma seriedade que o próprio Usui tinha. É sobre você estar aqui assistindo, seja porque você pratica o reiki, seja porque você está pensando em aprender, seja porque você simplesmente quer entender o que é essa coisa que move tanta gente. A pergunta que o Usui carregava não foi respondida definitivamente por ele. Ela foi passada para frente. E cada praticante que entra sério nessa prática, de alguma forma, está continuando essa busca. Essa busca é incessante. Se esse vídeo faz sentido para você, deixa nos comentários, dá um likezinho, se inscreve no meu canal para a gente ter mais conversas por aqui. Fechou?